que têm menos de 35 anos e trabalham direto com o público admitem que já tiveram vontade de bater em alguém no trabalho pelo menos uma vez. Nem sempre eles conseguem se controlar. 50% dos entrevistados já explodiram no trânsito, xingando alguém ou até brigando. Ficar doente de raiva não é só sentir muito ódio. O psicólogo John Ryder diz que a dificuldade de lidar com sentimentos atrapalha a digestão, debilita o sistema imunológico e impede as pessoas de pensar com clareza. O sistema nervoso é dividido em duas partes. Os nervos em vermelho são responsáveis pelo medo e pela raiva. Em azul, os nervos do relaxamento. A parte vermelha é muito maior e é instantânea. O medo e a raiva são reações imediatas. O relaxamento não. É preciso acionar o sistema azul. Fechar os olhos e respirar fundo, diz o psicólogo. Ele ensina técnicas de relaxamento aos clientes e destaca: quem é mais estressado envelhece mais rápido. É preciso aprender a relaxar, porque ninguém tem pressa de ficar velho. Será mesmo verdade? Aqui conosco a doutora Regina Vielenska, psicóloga comportamental. Boa noite, doutora Regina. Boa noite. Antes de mais nada, faz bem segurar a raiva ou faz bem explodir, como diz a cultura popular? Eu diria que nenhum ponto nem outro. Na verdade, o que vale a pena é você reconhecer o que está acontecendo e se perguntar o que você pode fazer com a situação. Cometer homicídio, por exemplo, não é uma boa saída. Então você tem que pensar um pouquinho o que você vai fazer e conter aquele impulso de agredir, ou então até mesmo de reprimir demais e prejudicar o seu organismo. E de gritar? Então, gritar às vezes pode até ajudar, mas será que não existe outra solução? Quer dizer, se a pessoa puder aprender a expressar aquilo de um jeito que não vá piorar a situação nem para ele nem para o outro, e possa, pelo contrário, virar a mesa, melhor. Quando não dá, você vai fazer o que é possível. Mas se você puder se reeducar para reconhecer o sentimento, entender que é normal e que tem outra saída, é um bom começo. Mas isso para quem é naturalmente explosivo, não chega a ser uma arte? É difícil. E acho que não é nem só para esse tipo de pessoa. Para todo mundo é difícil aprender a gerenciar a emoção. Na verdade, você não reprime, então você tem que encontrar uma solução. Relaxamento, como foi dito na matéria, é uma coisa importante. É também importante aprender a comunicar aquilo que está dentro de você. Falar, estamos com muita raiva. É diferente você dar um soco, mas ser levado a sério no que você está falando e poder descobrir aí, e o que eu faço com essa minha raiva? O que você me propõe em troca? E essa solução não é ideal, vai levar tempo, é trabalho de monge, mas acho que compensa. Bom, desde os tempos de Aristóteles, a felicidade, objetivo final do ser humano, e não a raiva, vem também sendo discutida, estudada e pesquisada. Biólogos, geneticistas, psicólogos, psiquiatras, todos estudam para saber se a felicidade, afinal, depende da química do cérebro de cada um, ou se ela é um hábito, algo que as pessoas podem e até precisam aprender a cultivar e a valorizar ao longo da vida toda. Os livros de autoajuda são os campeões de venda no Brasil. Muitos acreditam que a fórmula para ser feliz esteja nas páginas. É uma ajuda de empurrão. Acho que é um pouco de charlatanismo, sabe? Terapias psicológicas de no máximo 6 meses prometem resolver problemas que nos tratamentos convencionais duram muitos anos. O século da velocidade decretou: não há tempo para sofrer. Os remédios também fazem parte deste mercado que vende soluções rápidas para acabar com as chamadas doenças da alma. O antidepressivo, por exemplo, é hoje o segundo medicamento mais vendido no mundo. O sucesso de drogas como o Prozac se explica. Em no máximo 6 semanas, ele consegue reequilibrar a química do cérebro e devolver ao paciente a sensação de bem-estar. Mas para os médicos conservadores, só uma análise profunda pode livrar as pessoas do sofrimento. No caso dos hoje ainda tão falados e usados antidepressivos, se a pessoa não toma mais, quase sempre ela volta ao que estava antes. É um efeito de uma felicidade falsa e química. A crítica é rebatida por outros especialistas. Quem toma antidepressivo fica com a energia normal, mas se tiver que sentir tristeza, vai sentir como qualquer outra pessoa. Não existe a alegria artificial criada por antidepressivo.
Aliás, professora, o que a gente lê nas pesquisas americanas é que se a pessoa se impede, claro, até às vezes e com frequência com a ajuda médica, de sentir essa tristeza, ela vai ser também incapaz depois de reconhecer a felicidade. Isso é verdade. E outra coisa, toda emoção tem um porquê e não pode ser reprimida. Portanto, o que a gente pensa quando trata no caso, eu como psicóloga, quando eu proponho terapia e o médico medicação, é para um quadro específico de uma tristeza, de um desconforto que é diferente da comum. Né? É uma doença, de certo modo, e que tem um tratamento próprio para isso. E isso que está tão em moda nos Estados Unidos, que eles chamam de explorar a opção do otimismo, o que eles falam de psicologia positiva, chamam de psicologia positiva, e que é também uma educação. A senhora poderia resumi-la em poucas palavras para o nosso telespectador? Na verdade, a ideia não é que simplesmente pensamentos positivos farão as pessoas mais felizes. Se elas estiverem na miséria, vivendo sofrimento, não é assim que as coisas vão mudar. Agora, se eu acreditar que vale a pena lutar, que eu posso conseguir sair desse estágio de dor, de sofrimento, com a ajuda da minha comunidade, com a ajuda do profissional de saúde, comigo mesmo, eu posso ter algum resultado. Então a ideia não é que pensando eu fico feliz, mas agindo eu transformo o mundo. Isso é possível. Muita gente atribui aos psicólogos um erro básico, histórico, o de procurar nas pessoas o que está errado e não o de explorar, encontrar e procurar, enfim, nas pessoas o que elas têm de certo. A senhora concorda com essa tese? De certo modo, sim. É verdade que nós estamos falando dos dois lados da moeda. Mas simplesmente você entender o que deu errado com você, sem pensar na operação virada da mesa, não vai resolver muito. Então é importante você ter essa oportunidade de repensar o que fazer. Oportunidade e coragem. Com certeza. Obrigada, professora, pela sua presença hoje aqui no Jornal da Globo. Bem, daqui a pouco, depois do intervalo, a gente volta com os seguintes assuntos. Antes tarde do que nunca, depois da